Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então, descendo mais uma dose de discussões sobre o automobilismo apaixonante. Vamos discutir agora Fórmula E. Essa categoria que eu particularmente queria fazer um bloco de 3 horas para falar de Fórmula E hoje. Porque teve de tudo nesse final de semana, muita coisa para ser discutida, esportivamente, é questão emocional, é questão de fechamento de ciclo, enfim, tem tantas coisinhas, tantas nuances que a gente podia falar a respeito dessa rodada dupla que tivemos em Nova York, ou New York, ou enfim, como queiram falar, porque até agora eu ainda não sei como que eu posso pronunciar. As pessoas, umas falam a portuguesano, outras falam o nome original. Nova York, vai, tá bom, Nova York. Tá bom? Então tá. E esta pista é no Brooklyn, né? Agora me deu um branco. No bairro do Brooklyn. Aqui, colado ao porto, com vista à Estátua da Liberdade. Por mais que não seja a melhor das pistas do mundo, foi capaz de entregar mais uma vez bom espetáculo. Pena que para o campeonato de pilotos se resumiu a prova de sábado, né? Diogo Gomes, uma vitória do piloto brasileiro, Lucas de Grassi, e o título do francês Jean-Éric Vergne. Diga lá o que você viu dessa primeira etapa que pode trazer como destaque aí para as nossas discussões, Diogo Gomes. O que mais me impressionou na primeira corrida foi a maneira como o ritmo dos carros da Audi foi superior aos demais, né? O Abt, ele caminha para a liderança da corrida logo no início. Ele vem na segunda colocação ali, depois faz a ultrapassagem e fica na frente. E o Lucas de Grassi, largando de 11º, se não me engano, vem escalando um grid numa facilidade absolutamente impressionante, né? É um ritmo tão superior aos outros que chegou a chocar, eu diria. O ritmo do Abt na frente também era muito bom. Eu cheguei até a pensar que ele talvez estivesse usando um pouco mais de bateria e que talvez complicasse na hora de trocar os carros, mas não. Era ritmo mesmo, era ritmo puro. Ele parou junto com os outros, mesma coisa de Grassi. O final da corrida, principalmente envolvendo a Audi, tem uma grande mancha negra que a gente comenta em detalhes mais à frente, mas eu acho que da primeira corrida foi esse o grande destaque pelo que aconteceu ali dentro da pista. A gente não tem como não destacar, obviamente, o Vergne, né, porque fez uma belíssima corrida de recuperação para garantir o título, que é algo que já estava muito claro, né? Não fosse nessa corrida, seria na corrida 2. Acaba que pela maneira como as coisas aconteceram ali, pela boa recuperação dele. Eu não sei se estava muito claro, Diogo. Se olhasse o retrospecto do ano passado, eu chegava até com as coisas em aberto, né? Porque o Bird dominou completamente Nova York, né? Mas ele entrou com mais de 20 pontos de vantagem com o carro que ele tem esse final de semana, com a equipe prestes a ser campeão de construtores. Não, sim, mas isso depois do resultado. Mas eu digo, o cenário era até, de certa maneira, de uma disputa mais equilibrada. Não teve disputa, não foi nem. Eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão. Eu não tinha visão porque eu vi esse histórico do Bird, realmente é muito bom, mas a DS Virgin do ano passado não é desse ano. Assim como a Cheetah, que não sei se ano passado já se chamava Cheetah, do ano anterior, da temporada anterior, melhor dizendo, não é igual a desse ano. Tem uma diferença de carro muito grande ali. Então, para mim as coisas já estavam bem alinhadas pro Vergne e acabou. Na realidade, eu já achava que as coisas estavam muito alinhadas pro Vergne e acabou fechando até antes do que eu pensei. Eu imaginei o Bird terminando bem na frente na corrida 1 e na corrida 2 o Vergne mais controlando. Era esse meu desenho pré-fim de semana, entende? E aí quando a gente viu aquele Bird tão atípico,
tão apático, sei lá se por ele ou sei lá se pelo equipamento, mas enfim, a coisa ficou ali até mais, né, mais fácil pro Verne. Mas enfim, você pediu para falar do primeiro destaque, eu saí falando tudo. Mas só voltando, o primeiro destaque para mim é a briga das duas Audis, o ritmo delas principalmente, que foi impressionante, e depois a ordem de equipe que deu talvez até uma briga maior entre os dois carros. E deixou o Abt um pouco chateado, né, pelo uma cara fechada no pódio e tudo mais. Fábio Campos, o que você tem aí a mencionar dessa primeira corrida, que queira trazer destaque, o ritmo, áudio, como foi mencionado, o Verne vencendo, o que você tem para mencionar aí de início? Olha, Rosa, na verdade o que eu tenho para mencionar é uma coisa que eu já falei aqui em outros programas lá para trás, mas que ficou evidente nesse final de semana. Eu acho assim, claro que me encanta muito mais um piloto que dá a demonstração concreta, que é um piloto arrojado, que é um piloto agressivo, que é um piloto que ataca, que é um piloto que faz manobra. Né? Esse tipo de piloto me agrada muito mais do que o piloto regular, do que o piloto mais que é constante e que ganha muito mais ali pelos resultados. Mas, preferências minhas à parte, para você ser campeão, você precisa ser regular. Né? É uma característica que vem com um pacote, não tem como não. Só se você pegar um adversário que também tem essa característica, o que não é garantido, pelo contrário, é sempre improvável no automobilismo. E esse piloto que eu estou falando é o Sam Bird. Né? Eu já falei isso aqui, acho que foi no começo dessa temporada. Né? O Sam Bird, ele é muito irregular. Ele não tem constância, ele não consegue. Isso é uma característica dele. Na GP2 foi assim. Ele não tem constância, ele não consegue fazer várias vezes, em várias corridas, o mesmo alto nível. Tudo bem que você pode acreditar um pouco disso à equipe. Mas como eu falei, isso é uma característica que a gente já viu dele em todos os anos da Fórmula E. Não só na GP2, como eu acabei de citar, mas em todas as temporadas da Fórmula E. Tudo bem que ele sempre foi muito mais rápido que os seus companheiros de equipe. Né? Ele é um piloto rápido, ele é um piloto que tem qualidade. Mas para ser campeão você precisa ser regular. Você não pode chegar numa disputa dessa e andar em 11º. Tudo bem, ele até deu uma entrevista e falou, olha, a equipe tá. Eu tenho que levantar o pé toda hora. Né, assim, a gente está fazendo muito, né, o tal do lift and coast que eles falam, né, que é levantar o pé, que é poupar energia, para a gente falar o português claro. Né, tem que poupar energia para o carro conseguir chegar. Mas mesmo assim, ele não perde o campeonato por causa do Grande Prêmio de Nova York. Ele perde o campeonato porque não só o Verne foi muito bem, aliás, ressalte-se a largada do Verne na corrida 2, né, que se o Verne precisava de uma atuação maravilhosa, foi no Grande Prêmio do Chile. Se ele precisava de um movimento para encantar no último ato, né, no Eprix, exato. No último ato da história, da peça de teatral, ele teve na largada do Grande Prêmio do Eprix, né, de Nova York, na segunda corrida. Porque a largada dele é de ver e rever e voltar e ver duas vezes. Porque ele não é nem que ele pula, primeiro que a largada dele é muito parecida com a do Bottas na Áustria em 2017, porque ele meio que adivinha. Usaram esse exemplo na TV, falaram exatamente isso. Eu estava acompanhando a TV inglesa e aliás... eu imaginei que você não ia ver, né? Eu tenho muito a lamentar da TV inglesa, mas daqui a pouco a gente fala sobre... Na TV inglesa não, a geração oficial de imagem. TV inglesa eu estou sendo... Vamos lá então. Mas só para terminar, né, ele tem essa semelhança com a largada, que ele pula muito próximo do apagar das luzes, e mesmo assim ele não é que ele pulou melhor do que o Buemi, que era o primeiro colocado. Ele fica encaixotado, tenta para a direita, e ele volta para a esquerda, o Buemi chega a abrir um pouquinho de distância dele, e ele faz uma freada absolutamente digna de como eu falei, de replay. Então ele fez uma largada muito... Porque quando a gente fala fez uma boa largada, normalmente é porque o cara dá o pulo melhor, né? Aí ultrapassa ali, 99% das vezes são assim. Nesse caso não, aconteceu na freada da primeira curva, mas não foi exatamente a largada em si que me encantou, foi a freada, foi a disputa de freada que ele fez com o Buemi que deu a ele ali a vitória na segunda corrida, né? Aliás, né, um grande finale, né? Porque o cara é campeão no sábado e na prova de domingo ele vai e ganha, né? Então isso é um jeito impressionante de você carimbar o campeonato. E me surpreendeu muito na primeira, agora voltando um pouquinho para a primeira corrida, já que você perguntou do destaque inicial, a superioridade, e daqui a pouquinho que a gente vai entrar na questão mais do final da prova, né, mas a superioridade técnica da Audi na primeira corrida me impressionou.
né? O de Graça fazia umas ultrapassagens que eram quase sem graça, né? Beiraram sem graça. Porque ele punha na reta e passava os caras. Era impressionante. Muitas das ultrapassagens dele foram assim. Não tem demérito nenhum, pelo contrário, ele fez uma corridaça. A primeira corrida dele foi uma corridaça. Né? Fez uma ultrapassagem muito bonita sobre o seu companheiro de equipe. Né? E só que várias outras em que ele fez escalando o pelotão foram parecidas DRS. Né? Infelizmente a Fórmula E não tem isso. Né? Tomara que nunca tenha. Mas o que eu estou querendo dizer? A superioridade técnica da Audi. Né? Então ficou muito chamativo na primeira corrida. Foi uma corrida de recuperação que lembrou as da Fórmula 1, Fábio Campos? Não, na verdade ele não veio de trás, então lá de trás do pelotão. Né? Ele estava no começo da prova, ele estava ali em sexto, sétimo, e aí ele escala todos esses ponteiros, né? Que é difícil, né? É mais difícil de escalar o sexto ao primeiro do que do 20º ao 12º, né? Porque são carros mais rápidos. Então, não vejo como uma corrida de recuperação, porque ele não vem. Quem fez uma corrida de recuperação foi o Vergne. Esse sim, porque ele foi punido, largou de último e conseguiu chegar em quinto. Esse sim fez uma corrida de recuperação. O de Graça não, o de Graça estava mais à frente. Né? Exato, e tanto é que quando ele passa o Bird, fica claro que ali já se desenhava o campeonato se decidido na primeira corrida. Thiago Raposo, que só você viu? O que só você viu dessa primeira corrida? O que te chamou a atenção? Todos esses destaques já mencionados, o que você queria pescar desses pontos? O que só eu vi, aí você me pega, hein? Porque eu vi essa largada extraordinária, né, do Vergne na segunda corrida, que foi realmente... Tenta ir por um lado, o Buemi fechou, ele conseguiu ainda voltar, o Lotterer... Não sei se o Lotterer tirou o pé ali para evitar o acidente, né? Sofre até a punição depois de queima de largada e tudo mais. Eu esperava, né? Eu sempre espero muito quando eu vejo de Graça e Piquet um atrás do outro na pista, e acabou que não teve. O de Graça foi embora e o Piquet ficou um pouco nessa segunda corrida. Acho que não teve nada assim que só eu vi, não teve nenhum destaque assim que eu possa trazer, além desses que já foram citados aqui, não, Rosa. Tem alguma pergunta aí de algum ouvinte para você me ajudar a falar mais da categoria? Porque assim, a pergunta da Fórmula E, ou as perguntas, os comentários da Fórmula E, não tem a ver necessariamente com uma prova com outra, né? Tem um aspecto geral. Então, já que não tem algo específico, eu vou perguntar para você, porque é o seguinte, o Vergne ganha um título, né? No momento que a França está comemorando um título do esporte que tem mais visibilidade, que é o futebol. Mas nós temos que lembrar que a França, durante um bom tempo, no automobilismo de Fórmula, por mais que ela teve sucesso ao longo dos anos com rally, com turismo, ela não tinha tido sucesso em categorias principais de Fórmula há muito tempo. É, de certa maneira, até ruim perceber ou ver o Vergne ganhando um título com uma relevância dessa no momento que o país não está vendo ele da maneira correta. Ele é um cara que está pondo de novo o automobilismo de monoposto no lugar de destaque na França. Ou eu estou errado? Vai lá, Raposo, você que gosta de pegar esses pontos por causa de histórica, sabe muito bem que o automobilismo francês mudou por conta da falta de pilotos na Fórmula 1, e aí? O que você acha? É uma pergunta bem filosófica, né? Ruim, não sei, né? Ruim, conquistar título nunca deve ser ruim. Mas eu entendo o ponto que você quer colocar, né? Porque passou meio batido, porque coincidiu a data, coincidiu o final de semana, e praticamente todo mundo na rua assistindo, preparando, se concentrando para a Copa do Mundo, para a final do futebol, e realmente passa um pouco batido. Um piloto que está aí na briga há muito tempo, né? Passou pela Fórmula 1, como foi, e poderia estar ele no lugar do Ricciardo aí, se não fosse, sabe,
Se os tomadores de decisões tivessem inclinado para outro lado, a história poderia ter sido diferente. Nunca saberemos qual teria sido o resultado, mas existia a chance, né? Tinha a possibilidade ali da decisão ter sido diferente. Então tem muitos percalços aí pela frente. Foi campeão na Fórmula 3 inglesa quando a Fórmula 3 inglesa ainda era a Fórmula 3 inglesa, ou seja, um campeonato forte, concorrido, com equipes boas e um grid cheio. Foi para a World Series e foi lá tirado no meio, né, fazendo algumas provas ali, fazendo sextas-feiras de Fórmula 1. Então é um piloto que tem uma carreira bem interessante aí. E aí quando chega o grande momento dele, né, ele é meio ofuscado, mas eu acho que a alegria interna dele ali supera qualquer falta de reconhecimento, e deve estar transbordando de alegria por ter conseguido, enfim, chegar a esse título tão esperado. O primeiro título dele após a conquista da Fórmula 3 inglesa, se não me engano, em 2009. Diogo Gomes, quer comentar a respeito desse ponto? O Fábio Campos também? Não, o Raposo falou bem, só adicionando que a Fórmula 3, na verdade, foi em 2010. E aquela World Series que você citou, eu acho que é pro Weekends, né? Que ele perde aquele título, ele é vice-campeão, mas por detalhes, como você falou, de algumas provas que ele acaba não participando. Só deixar claro aqui também, né, só para ressaltar, eu acho que o título esse título do Verne, ele é muito saudável para o automobilismo. Eu acho muito bom, muito legal quando um piloto que tem categoria, tem braço, passa pela Fórmula 1, não consegue ir adiante e tem uma chance de ter o seu talento reconhecido, porque eu acho que hoje a Fórmula E tem esse mérito, né? Não só tem muita gente querendo ir para lá, porque o campeonato se colocou, mas ela tem também essa repercussão, né? Não só entre os pilotos, né? Ela já está ganhando essa repercussão para o torcedor, para o fã de automobilismo. Então eu acho que é quase uma. Eu estava vendo a corrida e pensando, é quase uma correção histórica mesmo, né? Não só com o Verne, como o de Grassi, né? Pilotos que as pessoas tendem a achar que são fracassados porque não deram certo. Também, né? E aí eles têm uma segunda chance, entre aspas. Não é um campeonatinho qualquer, não é nos Estados Unidos, que embora tenha, né, as suas qualidades, mas também meio que tem um certo preconceito. Foi ser campeão nos Estados Unidos. Não, é um campeonato mundial, é um campeonato que está ganhando muita força. E é legal ver um cara como o Verne, que merecia sair do automobilismo com um título de ponta, porque ele andou muito bem na Fórmula 1. A gente falou aqui, quando ele saiu da Fórmula 1, de que ele era um cara que talvez pudesse até ter mais chances em outras equipes. Lembro da gente comparar ele com o Ricardo, ele tinha pontuação até superior ao Ricardo, em muitos dos campeonatos que ele fez. Então é legal ver esse cara ganhar um campeonato desse tamanho e eu fico feliz. Eu acho que fica uma sensação de justiça. Além do que, quatro campeonatos, 4 vencedores diferentes, né? E 4 pilotos com esse mesmo, vamos dizer, esse mesmo cenário, né? Pilotos que surgem na Fórmula 1, não tem espaço, buscam espaço em outros lugares e se solidificam, enfim, conseguem resultados expressivos, né? Buemi, Piquet, de Grassi e agora o Verne. Não nessa ordem, até porque a Fórmula E não tem uma base, né, para criar os pilotos. Ela meio que pega os pilotos. Mas o que eu queria dizer é, por exemplo, não é um Lottery que está ganhando, não foi um Sarrazin, um piloto experiente que estava aí. O Heidfeld, para mim, por exemplo, ele tinha a chance talvez da vida dele, que seja já piloto experiente, verdade, como ele é, mas mostrou que realmente ele não gosta de vencer, né? Então acabou ali. Aí tem os outros, Prost, gente que até vai sair ao final dessa temporada. Então eu acho que é só esse o gente ponto, que vai chegar. E gente que vai chegar. Felipe Massa, né? Um dos que está chegando, que já está aí confirmado, e outros nomes que estão surgindo aí também. Mas o legal é isso, né? Assim, a Fórmula E ela tem separado os fracos dos fortes, né? Se começasse uma sucessão de títulos de pilotos claramente questionáveis, eu acho que seria ruim até para a imagem da categoria. Não, mas ela viu, o Buemi pode ser considerado uma certa surpresa, mas ela viu de Grassi, que é um talento, o Verne, que é um talento. Eu acho que isso é bom para a imagem da categoria, né? Ela está separando os fracos, lá tem pilotos fracos e fortes, como tem praticamente todos os campeonatos, né? E os fortes estão ganhando. Eu acho que isso é bom para a imagem do campeonato.
Eu acho o Buemi o melhor dos 4 campeões. É uma boa questão. Eu acho o de Graça mais piloto, mais consistente, mas é uma boa discussão, é uma boa visão. Se for levar todo o histórico, inclusive o que fez na categoria, eu ficaria com o Buemi. Sem pensar muito em que fez em Fórmula 1, até porque aí eu acho que acaba muito igualado, né? E esses mesmos pilotos também têm carreira fora, né? Por muito tempo eles correram, inclusive de Graça e Buemi correram juntos, né? No WEC, o Piquet entrou depois, o Vergne fez outras categorias também, enfim, tem esse histórico, né? Eles andaram juntos por muito tempo em outros lugares. Para falar da segunda corrida, eu chamo a atenção para a cena final dela. E aí eu quero a opinião de vocês. O quanto que valeu o título de marcas de construtores para a Audi? Porque vocês mencionaram, né, a vitória do Vergne, né? Aliás, isso é positivo para fechar com chave de ouro o campeonato. Ele consegue a vitória depois de ser campeão. Mas a Audi, ela comemora o título de construtores como se fosse assim uma Copa do Mundo para eles. Numa categoria nova que está se estruturando, que tem essa questão de trazer as marcas para, de certa maneira, ainda fazer uma pesquisa sobre componentes de energia para os carros no futuro. É mais importante o título de construtores do que em outras categorias, porque o que eu vi ali parece que, sabe, eu senti algo diferente que eu não vejo em outro. Eu não vejo na Fórmula 1. Eu não vejo na Fórmula 1. Quem se arrisca a entrar nessa seara? Vai você, Diogo Gomes, que eu tô vendo sua carinha aqui. Vai você. Olha, acho que foi o que sobrou para eles, né? Depois do início de ano tão difícil que eles tiveram. Eu não vou lembrar os números agora, mas eu coloquei no meu Twitter o histórico dos últimos resultados deles. Nossa, impressionante. Enfim, assim, a maneira como eles conseguiram elevar, né, o nível deles de Punta del Leste para cá, que é mais ou menos ali a 5ª rodada da temporada, até essa última, é um negócio impressionante. E conseguiram ir buscar esse título, né? Porque a gente tem que lembrar que o de Graça, por exemplo, só pontuou na 5ª etapa. Isso marca bastante o início, o ruim início da Audi como um todo. O de Graça até sofreu mais, mas o conjunto da Audi como um todo sofreu muito no início. Então, eu acho que eles veem esse título como poxa, ok, recuperamos e colocamos sua grande marca. A Audi é a equipe que termina talvez mais em alta a temporada, por conta exatamente dessa recuperação. A Tita, o ano que vem, vai usar um sistema, um powertrain, né, como eles dizem, um conjunto de baterias e tudo mais diferente. Então tem essa questão de mudança também. Eu acho que a Audi é mais questão de evoluir o que já tem. Então, enfim, eu acho que é nesse sentido que teve toda aquela comemoração, mas não justifica. Voltando rapidamente no assunto, não justifica, agora sim, nem de perto o que foi feito, a atitude que foi tomada lá no sábado, né? Mas quanto à comemoração, foi o que sobrou para eles. Só Raposo. Independente. Desculpa. Só rapidinho, bem rapidinho. Independente de quem foi campeão ou não, o trabalho da Techita, de uma equipe que não é uma montadora, uma equipe independente, liderou o campeonato, mesmo não tendo ganho o título, foi campeão de pilotos, que é o campeonato que mais importa, né? O título de construtores é mais para eles lá, financeiramente, enfim. Mas o campeonato que mais importa é o de pilotos, e é muito interessante ver um piloto, única equipe que não é de fábrica, ganhar. Quando o regulamento ajuda, é o que a gente estava discutindo lá, não sei se a Laura está ouvindo esse bloco, mas é o que a gente estava discutindo lá no e-mail da Laura, no bloco da Fórmula 1. Quando o regulamento conspira para o equilíbrio, é mais fácil de acontecer. E Thiago Raposo, eu sei que você não teve a devida atenção para ver a Fórmula E e tudo, mas o de Graça vira o campeonato, né, com esse resultado, ele consegue o vice-campeonato. E como o Diogo Gomes mencionou, ele não pontua em um determinado momento da
da temporada, né? Ele fica a ser 0 pontos e consegue essa virada, vamos dizer, virada de momento do campeonato, e isso acabou sendo você perguntou lá na primeira parte, as pessoas não mandaram perguntas, isso acabou sendo o questionamento principal. O Knopak perguntou, de graça, o que faltou para ele ser campeão? Esse é um ponto, né? E o segundo foi o Cesarino, que também começou até a falar sobre o domínio da Audi, que poderia ser até prejudicial para o campeonato, sendo que a Audi terminou, ela não fez o campeão nos pilotos, mas nessas últimas etapas se mostrou tão forte que poderia brigar. E aí? O que você acha desse desempenho absurdo do de Graça no final, virando, e a Audi conseguindo se estabelecer como essa segunda força, que na verdade não é a segunda força, é a primeira força nesse momento da categoria? O faltou foi esse início, né? As 4 primeiras provas sem pontuar, Marrocos e Chile abandonando, o carro ficando parado, aquela questão do carro parando no meio do nada na pista e tal. E a reta final do de Graça é sensacional, assim, digno de Jonathan Rea, pra quem assiste Mundial de Superbike. Porque ele emendou 7. Acho que são 4 segundas colocações, né? São 7 top 2, o top 2, se o Fábio Campos está feliz. 7 seguidos. Então, são 4 segundos lugares, 2 vitórias e outro segundo lugar. Então, e nessas. Aí tem 2 vitórias do Daniel Abt, né? Nessas aí também. Então, mostrando realmente como a Audi progrediu depois do México, né? Depois na quinta etapa a seguir, e como poderia realmente ter sido diferente o desenho desse campeonato se eles não tivessem batido tantas cabeças. O Abt também perde pontos, né? Ele até vence a corrida de Hong Kong, a segunda corrida, e é desclassificado. Então ele tem uma desclassificação de uma vitória, né? Abandona também no Chile. Então o Abt, que terminou na quinta colocação, também tinha plenas condições aí de estar lá na frente, lá brigando talvez até pelo título. Então esse crescimento aí mostra que realmente a equipe dominou nessa segunda parte, e que se tivessem acordado, não digo acordado, que eu não creio que foi devido a estar dormindo ou por bobeira da equipe, do tipo, teve seus problemas existem, né, em equipes e tudo. Se tivessem descoberto a solução um pouco mais cedo, teríamos aí um desenho diferente para essa temporada 2017-2018. E aí o ponto que você menciona é até legal para continuar o debate com o Diogo e com o Fábio Campos. Eu vou querer o Fábio Campos primeiro, até para falar disso. Mahindra começou muito bem e caiu, né, com um desempenho, com problemas, e a Renault, né, o EMI mesmo, é apagadíssimo ao longo da temporada, perto daquilo que ele já andou na Fórmula E. E esses são carros de 4 anos, né? Essas tecnologias que estão aí já são de um tempo de rodando, né? Já estão, vamos dizer, em fase final. O que você acha que mudou nessa temporada, Fábio Campos? E o que você acha que pode até ficar de lição para ela poder seguir nesse caminho de equilíbrio para o próximo carro? Você que já mencionou isso na entrada do bloco da Fórmula E. É curioso porque o carro tem 4 anos, mas só a carcaça só, né? A parte de dentro do carro, debaixo da carenagem, ela foi completamente mudada e foi evoluída, né? Nesses 4 anos mudou-se o modo de produzir os motores, toda aquela questão dos motores de uma marcha, de 2 marchas que teve, depois isso unificou um pouco mais, então o carro mudou muito, né? O carro era, como eu falei na abertura lá no bloco da Fórmula 1, para quem não viu, o carro era muito, muito perfeito, muito adequado para esse tipo de condição. E esse carro de geração 2, ele é muito mais rápido, né? Ele já foi comprovadamente mais rápido, nos testes já se mostra mais rápido, né? Primeiro que a categoria até acaba perdendo um pouco do charme que virou a troca de carros, né? Isso não vai acontecer mais.
né, e é uma coisa que até virou uma marca interessante para a categoria, não vai mais acontecer, mas enfim, é um detalhe. Agora, a minha grande dúvida é que esse carro fique apto a correr nessas pistas que são pistas, né, de mais apertadas. Né? O carro que vai embora, ele era muito ágil, né? Ele era um carro muito dinâmico, então o cara podia mudar de direção numa freada. Isso é absolutamente incrível. Os pneus eram muito resistentes. O qualifying da segunda corrida foi na chuva, né? E os carros nem trocam pneu, eles já correm com pneu de chuva mesmo, no seco. Então há uma lição que o automobilismo pode aprender com a Fórmula E, de muito detalhe técnico, que para uns é uma coisa meio, né, pouco avançada, mas que para a parte esportiva deu muito certo. Né? Foi um carro que funcionou na parte de competição de uma maneira incrível. Então, esse carro número 2, eu confesso, eu acho que substituir esse carro vai ser muito difícil com a mesma categoria, com a mesma, eu repito, com essa capacidade de ultrapassar, de frear muito dentro, de ter essa aderência, de poder mudar de direção muito rápido. Tomara que o outro carro não seja, olha, o novo carro, como a Fórmula 1 já fez tantas vezes, né? Nossa, que avanço tecnológico. Mas a esportividade vai ficando cada vez mais pequenininha. Tomara que não estou falando que isso vai acontecer, tomara que não, e que um próximo carro consiga gerar espetáculos como esse carro conseguiu. Né? O saldo desse carro nesses 4 anos eu acho que é muito positivo, porque a grande maioria das corridas foi boa, a grande maioria das corridas teve definição, teve disputa, teve briga, então o carro sai aprovado com louvor, diria lá o professor de matemática. Então, eu sinto só a falta da troca. Eu aprendi a gostar das trocas. E como não vai ter mais trocas, pode ser que eu esqueça daqui com 6, 5, 7 corridas e tal, mas no momento eu sinto um pouco a falta da troca do carro. Um pouco que você está falando, tem um pouco a ver com o que eu estou falando, né, Raposo? Assim, se as corridas forem ruins, muita gente vai martelar isso, né? Não que essa troca salvasse as corridas. Não, a corrida é boa por causa da troca de carro. Não é isso. É um detalhe a mais, um que a mais, diria Gomes, mas que se as corridas forem ruins, vai muita gente apontar o dedo para isso. Olha lá, não troca mais o carro. Mas se as corridas forem boas, eu acho que isso aí na segunda, terceira, né, o pessoal esquece. Agora, você meio que passou por cima, eu acho que eu captei a ideia, quando você falou que um dos motivos para a categoria ser tão disputada é porque ela se permite, ou permite a evolução tecnológica muito maior, e ainda estão descobrindo a tecnologia. É isso, Fábio Campos, que você quis dizer? Por isso que você acha? Na verdade, Rosa, ela nem libera o desenvolvimento. Né? É até curioso, você fez lá aquela colocação da como é que chama, gente? A Mahindra, que não evoluiu. Que falei Marussia aqui. Porque... Na verdade, a Mahindra teve problemas, né, ao longo da temporada que prejudicou o seu desempenho. Né? O Rosenqvist iniciou muito bem, mas depois sumiu. Mas só para deixar claro, assim, a Fórmula E ela permite a aplicação da tecnologia elétrica, mas ela não permite o desenvolvimento durante o ano. Ela é muito rígida quanto a isso. Né? Praticamente o carro que começa o ano é praticamente o mesmo que termina. Então, que também é um fator que pode ter, na verdade, o cerceamento disso pode ter sido fundamental para o equilíbrio. Né? Agora não, agora vai vir uma avalanche tecnológica. Mas, continuando o regulamento no ano que vem, como foi nesse, praticamente o carro do começo do ano é o mesmo que termina. Tá certo, agora acho que ficou claro. Se me permite, finalizar... antes de você finalizar... não, é que na verdade eu não ia finalizar o bloco, eu só ia finalizar o ponto aqui, né, ia para outra discussão, mas claro, você que manda. Eu fui cobrado tempos atrás de não trazer isso, eu vou trazer então, né, as aspas dos pilotos aqui nas e-mails de assessorias que a gente recebe. Do Lucas de Graça tem aqui: nossa principal meta era ajudar a equipe e pelo menos neste sábado conseguimos o objetivo, vamos ver como saímos amanhã. Estou em terceiro no campeonato e a vitória na corrida de hoje me colocou mais próximo do vice-campeonato. Infelizmente não consegui brigar pela pole, mas eu sabia que a corrida seria longa e que se eu mantivesse o foco o tempo todo poderia manter um ritmo forte em todas as voltas. Felizmente eu estava certo. Estou muito feliz e dedico essa vitória ao Leonardo, meu filho, que nasceu nessa semana passada. Então esse é um gancho, Rosa, para você trazer os detalhes do fim da primeira corrida. Exatamente. E eu ia chamar Diogo Gomes, que está desesperado para falar. Eu acho que Diogo Gomes tem um certo trauma, porque ele é um fã. Ele é um fã de DTM,
voraz. Ele já tá, não me chama, ele tá aqui dos bastidores, não me chama porque eu vou, a Audi pra mim é sempre ela que faz esse tipo de coisa, enfim, falou assim, chama o Campos, tá bom, Diogo, eu vou chamar o Campos para falar da questão da ordem de equipe e tudo, mas eu tô imaginando a sua raiva por dentro, porque a Audi, de novo, é isso, né? Vai lá, Campos, já que ele não quer mencionar, mencione você aí, o que você acha? A gente falou tão bem de questões de tecnologia, de desenvolvimento técnico, mas parece que algumas questões ainda referentes ao esporte sempre esbarram nessa do jogo de equipe, né? Fala-se tanto que a Fórmula E quer chegar ao nível da Fórmula 1, né? Tem gente que até projeta que isso vai acontecer. Eu não chego a tanto, né? Eu acho que para a Fórmula E chegar ao nível da Fórmula 1 mundial, assim, de impacto, a Fórmula 1 tem que fazer muita coisa errada. Né? Porque por mais que a Fórmula E cresça, né, alcançar a categoria mãe é muito difícil, né? A categoria rainha. Só que eles têm feito algumas coisas muito parecidas, né? E nesse final de semana aconteceu uma coisa muito Fórmula 1, né? Podemos dizer assim. Né, que a gente viu, né, a Audi, vocês estão brincando aí, né? A Audi tem esse histórico, né, notabilizada por fazer certas besteiras, né? TTM, WEC, enfim, vai marca, longe. Muito dos anos trágicos do DTM, eu não tenho outra palavra para definir, para mim são os anos trágicos do DTM, né, em que a categoria era praticamente impossível você ter alguma empolgação com a categoria. A Audi é muito da culpada daquilo também, né? Não só ela, porque ela não estava sozinha, mas ela é muito culpada também, né, por exercer esse tipo de manobra. Né? Enfim, vou nem entrar na questão do WEC, mas é a empresa, né, é a marca do famoso push him out, né, do famoso empurra ele para fora, né, do tão elogiadíssimo, né, Wolfgang Ulrich, que gritou aquilo naquela corrida na Áustria também na DTM. Né? E eu acho que na Fórmula E, assim, a gente acaba tendo mais um exemplo. Eu acho que o resumo da história é o seguinte: é mais um exemplo de como a gente tem uma safra de pessoas, eu não vou chamar de geração, porque tem velhos e novos que se encaixam nisso, né? Mas a gente tem uma safra de pessoas que não tem o menor gosto por ultrapassagens, que não tem a menor empolgação por ultrapassagens, que não tem a menor necessidade, ao ver uma corrida, de ver a ultrapassagem. Né? Porque, para mim, mais feio do que a Audi fez, e para quem não viu a primeira corrida, né, o de Graça faz uma ultrapassagem estavam os dois da equipe em primeiro e segundo, a Abt em primeiro. E o de Graça vem e ultrapassa o Abt. Né? E as imagens ali, né? Aliás, uma nota 0 para a transmissão, para a geração oficial, uma das notas 0, é que, ao contrário da Fórmula 1, os rádios foram omitidos de toda essa discussão, de tudo que aconteceu na primeira prova. Né? A categoria optou por esconder os rádios. Ela optou, porque os rádios estavam funcionando, foram levados ao ar depois da corrida, mas não foram levados ao ar durante a corrida. Então, ao contrário da Fórmula 1, que nesse caso merece o elogio, porque o papel da televisão acaba sendo até jornalístico mesmo, embora seja todo mundo dono filhos do mesmo dono, uma coisa muito institucional, mas a Fórmula 1 tem esse papel, né? O rádio que aplica na Fórmula 1 faz uma ameaça de jogo de equipe e o rádio vai lá e põe. O rádio a equipe da Fórmula 1 faz questão de mostrar para o mundo inteiro. A Fórmula E, infelizmente, não foi assim. Houve uma certa necessidade de se esconder, que eu não concordo. Mas nem foi o mais feio da transmissão. Mas daqui a pouco eu vou chegar lá. O que aconteceu na questão da Audi é que depois que o de Graça passa o Abt, né, e aí a corte de imagens da televisão deixou muito claro, né, a irritação do Alan McNish, porque não foi nem na hora que o de Graça ultrapassa. Depois que o de Graça ultrapassa o Abt ensaia uma manobra. Isso para mim é o mais triste. Que o Abt, ele ensaia uma manobra sobre o de Graça. Assim, daquelas que ele põe o carro e o de Graça fecha levemente a porta, mas eles não chegam nem perto de ficar lado a lado. Nem perto. De Graça na frente e o Abt atrás. E aí você vê a reação desse Alan McNish, né, que é mais um desses pilotos muito bem cotados e que demonstrou muito pouco na carreira. Alguém vai gritar assim, mas ele ganhou 24 horas de Le Mans. Eu cada vez mais questiono vencedores de 24 horas de Le Mans. Tecnicamente falando. Não estou questionando o tamanho do feito. Não, mas desculpa, muita gente vai criticar, não vai concordar, mas
eu tenho um certo... Ganhou 24 horas de Le Mans, é maravilha, entra para a história, mas é o que a gente falou do Alonso, né? É o feito maior do que a tarefa. Né? É o nome do troféu maior do que exatamente o desafio. E você vê a reação dele absolutamente em pânico. Né? O corte de câmeras mostrou um Alan McNish em pânico, e eu repito, num momento em que não estava acontecendo nada de perigoso. O Abt esboçou colocar o carro para cima do carro do... Então, esses caras, eles têm um medo tão grande, né? Eles têm esse automobilismo das corporações, eles carregam um medo do acidente tão grande que basta um piloto esboçar uma ultrapassagem para as imagens mostrarem o McNish fazendo um gesto com a mão assim, ó, de acabou. E eu, leitura labial, eu já sou ruim. Em inglês, então, é mais difícil ainda. Mas eu percebo claramente ele falando stop. Ele faz um gesto com a mão assim, como se fosse encerrou, e ele fala o stop. E, independente disso, vem o rádio lá com a ordem lá de não sei o que, 100, né? Diogo, não sei como é que era o nome da ordem. Enfim, era um Multi 21 aí da Red Bull, só que com novos números, digamos assim. Né? Então a categoria passa por isso. E eu fico pensando, para ouvir vocês, depois eu quero voltar para falar do Dario Franchitti, né? que teve uma também da geração oficial, mas absolutamente lamentável no episódio que ele fez, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Só uma última coisa para terminar. Passam a Fórmula E. É porque eu não falo que as pessoas gostam de ser enganadas. Eu acho que é um pouco presunção dizer isso. Mas o fã de automobilismo aceita muitas vezes tapa na cara sem o menor revide. Né? Passam o final de semana inteiro, fan boost, vote no seu piloto preferido. Né? Aí votam no Abt. O Abt só pode usar esse fan boost no segundo carro, né? que é o que aconteceu na Fórmula E de uns tempos para cá. E na hora que ele poderia usar o fan boost, a equipe dele não deixa com que ele ataque o seu rival. E ninguém fala nada. Então, enfim, pior do que o automobilismo continuar a ter essas práticas, me impressiona a pouca reação, o pouco questionamento que se faz a essas práticas. Diogo Gomes. Não, perfeito. Assim, o que mais me chocou no momento da ordem, eu até nem pensei nessa questão de áudio, nada disso. Foi mais a reação mesmo do McNish quando ele faz o stop. E eu assisti, inclusive, essa corrida pela transmissão brasileira. Eu não estava em casa ainda. Que bom, eu queria que você me contasse então como foi, porque eu fiquei curioso de saber se a televisão brasileira estava condenando ou aplaudindo. Não, foi bem interessante. Foi o Theo José narrando. O Theo José dá um tom diferente, né, para dar uma qualidade acima para a transmissão. E quando tem um lance, ele também lê. Ele fala, eu entendi ele falando stop. E aí depois ele reclama, ele fala, deixa eles brigarem, repete várias vezes esse termo. Meio que pedindo, sabe? Quase que implorando assim, não, deixa eles brigarem, deixa eles se resolverem na pista entre eles e tal. Enfim, a surpresa nem questão de se é áudio ou tá envolvendo o campeonato. A figura do McNish, ela foi o que me causou a maior surpresa, por ser um cara que, enfim, questionamentos à parte, é um cara que tem muitos anos de corridas, enfim, de participações em categorias diversas, até de liderança, inclusive, né? Foi daí, inclusive, que ganhou essa posição na Audi. Então, talvez eu tenha me deixado enganar muito fácil, mas não era o tipo de cara que, olhando de fora, eu esperava exatamente essa posição, sabe? E quando veio uma posição tão de executivo, sabe? E não de alguém que já está lá dentro, que já correu, que já fez parte daquilo, me surpreendeu um pouco. Me surpreendeu um pouco, não, bastante, na realidade. Mas, pelo menos do que eu pude acompanhar a transmissão brasileira, né, agora mudando um pouco o assunto, o Theo José, principalmente, foi bem vocal com relação a isso. Ele falou, como eu falei, né, ele repetiu várias vezes, não, deixa eles brigarem, e, enfim, não foi bem isso que aconteceu, né? Então vai direto aí, Fábio Campos. Sim, ok. Tudo isso que aconteceu, e agora eu vou voltar um pouco no e-mail que o Marcos Octaner mandou para nós no bloco da Fórmula 1. Né? Porque o que acontece? Pior para mim do que a reação da Audi, o Diogo, a reação para mim são os comentários de um cara chamado Dario Franchitti. Né? Que, categoria à parte, eu não vou criticar aqui o talento dele, aliás, uma vez eu falei que ele era medíocre,
E o Pezzolo, o saudoso Pezzolo, ficou bravo comigo. Eu até me retratei 2 programas depois, eu esperei um dia que a gente tinha aquele ao vivo, né? Então eu esperei ver o nomezinho dele lá no ao vivo, que estava ouvindo a gente, até me retratei. Porque medíocre eu acho que é um exagero falar isso para ele. Mas eu acho que o Franchitti é um cara cujos resultados são muito maiores do que o que ele apresentou de qualidade de piloto. E por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de coisa, para mim, você está falando aí do McNish, o tipo de carreira que o piloto teve faz a diferença no que ele vai se tornar. Eu duvido que McNish e Franchitti fossem eles campeões, disputassem, o Franchitti é da Indy, né? Das 500 milhas, mas fossem eles aqueles tipos de pilotos que ganham campeonatos com manobras, com ultrapassagens, que brilham, né? Eu não sei, eu posso estar completamente errado, mas eu tenho a convicção de que eles pensariam diferentes. Eu acho que esses caras muito burocráticos nas pistas têm uma tendência maior a serem, né, burocráticos nas análises. Talvez eu esteja impressionado pelo Alan Jones, né, que era um maluco guiano, e quando às vezes em que ele foi diretor de prova da Fórmula 1, fiscal, diretor dos fiscais, né, do Race Control, lá, ninguém foi punido. Eu acho que o Alan Jones nunca puniu ninguém na Fórmula 1. E ele era o que era. Então não sei se eu estou fazendo essa associação por causa dele. Mas não é isso que vem ao caso. A reação do Franchitti, primeiro, eu até coloquei no meu Twitter hoje, eu fiz questão de colocar. A primeira reação dele é a ultrapassagem do de Grasse, pasmem, Thiagos e Diogo, se não souber também disso ainda. A reação dele à ultrapassagem do de Grasse sobre o Abt é de escândalo. É de escândalo. Ele diz que não é possível um piloto fazer isso sobre o seu companheiro de equipe, como se a manobra do de Grasse tivesse sido uma coisa assim que colocou em risco a história da continuidade da vida do Abt. Né? E vocês veem, por isso que eu fiz questão de colocar no Twitter, é fácil para quem quiser ir no YouTube, está lá no Highlights lá da Fórmula E, no canal da Fórmula E, mas quem quiser ir lá no meu Twitter, eu faço questão sempre de colocar o vídeo no ponto certinho. Né? Eu já coloco o link para cair no ponto certinho da ultrapassagem, que esses highlights tem lá 5 minutos, enfim. Ele reagiu a essa manobra de uma maneira que já me chocou, porque ele disse, a frase que ele fala é o seguinte: se um companheiro me ultrapassa assim, eu ficaria pé da vida. Olha o espírito que um piloto passa, que um ex-piloto passa pro fã de corrida. É incrível como esses caras não têm apreço nenhum por ultrapassagem. A ultrapassagem do de Grasse sobre o Abt foi absolutamente limpa e uma das menos arriscadas do final de semana. Tudo bem, ele joga o carro um pouquinho ali para a linha do Abt, que é uma coisa que muita gente faz. Mas hora nenhuma houve nenhuma tipo de... Eu não sei se vocês estão chocados tanto quanto eu, mas eu não vi absolutamente nenhum risco. E a reação dele é isso. Né? E aí na hora que a equipe... Depois disso, o Verne passa o Lotterer, né? O Lotterer cede a posição para o Verne, e o Verne solta um rádio, né? Obrigado, gente. Ele diz, né? Obrigado, pessoal, obrigado pela ajuda. Antes de acabar a corrida. E aí vem o senhor Dario Franchitti e diz o seguinte: é assim que uma equipe funciona. Fecha aspas. Né? É assim que uma equipe funciona. Então, me impressiona um cara falar esse tipo de coisa, um cara que está empunhando um microfone, defender a ordem de equipe e crucificar o ataque. Se eu tenho que fazer um elogio ao Dario Franchitti, é que ele pelo menos teve a coragem, que muito repórter não tem, de no dia seguinte, na corrida 2, entrevistar o de Grasse na pista e dizer, eu não faria o que você fez. Eu não faria o que você fez. Ele falou, eu não faria o que você fez. Então ele teve pelo menos a coragem de assumir a sua postura. Agora, eu não consigo me conformar, e agora eu vou chegar para terminar, no caso do e-mail do Octania, eu não consigo me conformar com uma pessoa que impunha um microfone, qualquer um que seja, e tenha a opção, porque é uma opção, cada um tem a sua, e tem a opção de não defender o esporte, de não defender a prática da disputa, como o Franchitti fez nesse final de semana. E aí entra o que o Octania falou. Ele pergunta lá enfim, tem que ouvir lá o bloco. Eu acho que esse tipo de imprensa, eu vou colocar entre aspas, porque esse piloto não é jornalista, mas está fazendo ali um papel, como se fosse, esse tipo de imprensa que faz a cabeça de uma geração inteira de fã. Esse tipo de postura acaba influenciando muita gente que se desacostuma, Marcos Octania, com a ultrapassagem. Muita gente que acha ruim quem pede por ultrapassagem, que critica quem clama por ultrapassagens. Por quê? São filhotes de uma imprensa pouco crítica. Então acham que você reclamar de uma corrida sem ultrapassagem, você está ofendendo o campeonato, você está ofendendo o esporte, você está ofendendo a turma que defende, sendo que não é ofensa nenhuma. Então,
eu fiquei pensando muito nisso. Esse tipo de posição tomada na televisão, eu repito, cada um tem direito a ter a sua posição e a sua opinião. Mas eu acho que esse tipo faz a cabeça ou desacostuma o fã de automobilismo a pedir ultrapassagem, a dizer não, peraí, eu acho que se o comentarista fala, mas peraí, vai fazer uma ordem de equipe, peraí, a ultrapassagem foi, eu acho que ele está contribuindo mais para o esporte, para o nível do espetáculo, que para mim é ultrapassagem, para outros é carro bonito, para outros é glamour, para outros é carro elétrico, para mim é ultrapassagem. Então o cara que não aumenta as ultrapassagens, para mim, ou só as diminui como ele fez, para mim está jogando contra o que eu considero a essência de corrida de carro. Então eu dou nota 0 para o Franchitti. 0 não, porque ele teve a coragem de ir lá assumir a posição. Mas eu dou uma nota muito baixa para ele nesse final de semana. Fiquei chocado com o que a Audi fez. Eu acho que a Audi não nos choca mais. Estamos todos aqui escolados com a Audi. É lamentável. Mas alguém bater palma para isso e terminar dizendo é assim que uma equipe funciona, eu não sei o que esses caras veem no automobilismo que os atrai. Eu sinceramente eu não sei. Thiago Raposo, traga as aspas do Nelson Piquet para fechar esse bloco da Fórmula E. Você pede, eu atendo. Abre aspas. No sábado estava em um bom ritmo e o pit stop foi ok. Até ultrapassei o carro da Venturi na saída, mas o carro apagou por um problema no software. Foi frustrante porque provavelmente iríamos ficar na 4ª posição. Talvez até dessa a brigar com o Buemi pelo pódio. Hoje na classificação eu fui cauteloso por causa da chuva, fiz uma volta segura, na corrida eu larguei bem e o ritmo era bom até pouco antes da troca do carro. Na segunda metade da corrida estava melhor e consegui atacar o Heidfeld no finalzinho. Agradeço a equipe pelo trabalho pela primeira temporada e estou ansioso para o começo do novo campeonato da nova temporada. E também temos aqui, Thiago Santa Rosa, o calendário da próxima temporada, já que chegamos ao fim, começa no dia 12 de janeiro de 2019. Então, não. Dezembro, 2 de dezembro. É porque... Dezembro, Arábia Saudita. É porque tá no sistema americano. É 1º de dezembro. Tá. Ele inverteu. Ele inverteu as datas. Não é 12 do 1, é 1 do 12. Acontece, Raposo. A gente entende. Então, 1º de dezembro no Marrocos. Depois vem... Nossa, tá muito estranho. Tá errado esse calendário que eu recebi. Tá errado, isso aí não é Marrocos, é Arábia Saudita. Tá errado. Arábia Saudita. A gente vai passar direitinho a temporada o calendário. 2018-2019 da Fórmula E começa dia 15 de dezembro deste ano na Arábia Saudita. As outras provas, tá ok. É porque a pessoa que mandou escreveu, colocou a Arábia Saudita no texto e as outras provas tá formatadinha num quadradinho. Você da próxima vez você lê antes. Marrakech, dia 12 de janeiro, sem local definido no dia 26 de janeiro. Olha a corrida da Fórmula E batendo com as 24 horas de Daytona. Depois Cidade do México, Hong Kong, China, Itália, França, Mônaco, Alemanha, Suíça e as 2 dos Estados Unidos. Não tinha Brasil confirmada para 2019? Não. Onde você leu essa notícia, me dá o link, por favor. Eu só tentando ler para a entrada de uma segunda prova na China. Tá bom, Hong Kong, enfim, mas vamos colocar como China. A chance é muito grande. É uma cidade que não está entre as principais, né, Diogo? É uma cidade da China que não é Xangai, Pequim, é uma cidade que eu nunca ouvi falar, mas enfim, Sania. Na China deve ser uma cidade com milhões. É Sania, mas eu confesso que não conheço, não tenho nenhuma referência sobre ela, não. Deve ser uma cidadezinha com 4 milhões de pessoas, um vilarejo na China. Uns 5 milhões, pequenininha. Mas, cara, com 3 montadoras chinesas, vocês queriam o quê, né? E a última aspas pra gente fechar. A expectativa é boa, estou me adaptando e já começando a testar com o carro da próxima temporada. É um carro diferente, novo, bem semelhante ao atual, porém mais evoluído. A expectativa é boa e espero estar pronto para o começo do campeonato, disse Felipe Massa. Deixa eu só corrigir, na verdade eram 3, agora são só, na verdade é só uma que é testar, e a New tá com base na Inglaterra, né? Então seriam 2, então uma só montadora, vamos dizer, ou time chinês.
Do campeonato, Thiago Raposo, ficou assim. Jean-Eric Vergne, o grande campeão, 198 pontos. Lucas de Grassi, 144. O Sam Bird ficou com 143. E o Nelson Piquet, o outro brasileiro da categoria, ficou na 9ª posição, 51 pontos. Você já mencionou o calendário. Fórmula E se despede desse momento do Café com Velocidade, mas em dezembro, quando a gente... Vocês aí, ouvintes, estão pensando que vai começar a entrar de férias? Vão nada. Vão ouvir muito Café com Velocidade ainda, falando de Fórmula E. A nova temporada da Fórmula E, uma nova história da Fórmula E começando. Bom, esse bloco se encerra, como eu já falei nos outros blocos. Você tem muito automobilismo para ouvir ainda nessa edição. Se não ouviu o bloco da Fórmula 1, fique à vontade. Tem bloco da MotoGP, da Fórmula Indy. O programa é de vocês. Este bloco se encerra agora.